Isso mesmo, recebendo aqui o nosso convidado, o músico George Arunátegui, ele que está lançando uma versão contemporânea do clássico de Tom Jobim, Falando de Amor, e num dueto com a cantora Maria Carneiro. Está de passagem por Belo Horizonte, a gente, claro, fisgou ele, trouxe aqui para bater um papo com a gente, contar um pouco mais sobre esse trabalho. Boa tarde, George, é um prazer receber você aqui no Conecta. Boa tarde, Nélio, prazer todo meu. Lorena, boa tarde, obrigado por me receber no seu programa. Maravilha. George, falando de amor, é a sua segunda incursão no repertório do maestro Jobim, né? Queria saber quando você se encontrou com a obra dele, desde quando essa relação, quando surgiu Jobim na sua vida? Eu era jovem, devia estar por volta dos meus 9 anos, quando meu irmão me apresentou a bossa nova com Tom Jobim. Meu irmão era mais velho do que eu, uns 4 anos. E a partir daí eu me apaixonei com o trabalho, né? Uhum. E foi crescendo. Foi só aumentando essa referência, né? Agora, uma coisa que a gente citou também, que você faz o dueto com a Maria Carneiro, né? Queria que você falasse um pouco pra gente como que foi esse encontro, né? Maria Carneiro apareceu na minha vida numa apresentação de um outro amigo em comum, o Ari Nóbrega, e ela fez uma participação. E aí, quando eu ouvi a voz dela, eu me encantei. Uhum. E tive a oportunidade de convidá-la para ser minha backing vocal. E a partir daí a gente começou uma parceria muito grande. E nos meus trabalhos eu gosto de cantar com as meninas, cada uma com uma música. Uhum. E nós escolhemos o Falando de Amor por ser uma música que encaixar muito bem com a voz dela, que é uma voz muito doce, né? Uhum. Uma voz brilhante demais. E falamos que a gente ia fazer um Tom Jobim, e foi aí que o Cristiano Caldas, o meu produtor, sugeriu que fosse Falando de Amor. Uhum. E nós amamos o trabalho. Eu quero falar desse encontro seu com o Cristiano, mas antes, só uma observação. Você mora onde? Você não mora aqui? Eu moro em Los Angeles. Mora em Los Angeles. Isso. E essa produção dessa música, por exemplo, esse encontro com a Maria, aconteceu aonde? Aqui, em Belo Horizonte. Sim. Olha só. Eu venho ao Brasil 4 vezes ao ano para produzir. A minha produção é toda aqui. Ah, que bom que valoriza os profissionais daqui, favor, né? Claro, sem dúvida. Você sabe uma curiosidade, a coisa mais difícil de encontrar nos Estados Unidos é um baterista que se atreva a tocar bossa nova. Olha só. Várias vezes eu precisei e eles falaram não. Não me arrisco. Não me arrisco. Bacana isso, né? E aí, falando também de mais esse encontro com o Cristiano Caldas, né? Que já fez arranjos aí até pra orquestra na Rússia, né? Gravada em São Petersburgo. Eu queria que você contasse também dessa parceria e como foi esse encontro. Quando eu propus lançar o segundo disco, o Tropical Romance. Já vou colocar aqui também na nossa live do Conecta, do disco. E quando a NASA Music estava procurando um produtor, o Paulo Nazarito e a Luciana falaram: Jorge, eu acho que o Cristiano Caldas, ele tem a sua pegada, eu acho que vocês vão se casar bem, né? Coincidentemente, eu já havia conhecido ele na casa de outro amigo em comum, que era o Caxi Rajão, né? Grande violonista daqui de Minas Gerais. E na hora que eu expus a minha proposta, o Cristiano adorou. Né? Que era uma proposta um pouco diferente do que a gente tem atualmente no mercado daqui de Minas Gerais. Uhum. E ele abraçou e adorou e se desdobrou e fez uma coisa lindíssima. E dos clássicos aí da MPB, a gente pode falar que você vai até o standard da canção norte-americana, passeando por vários estilos. Se a gente fosse falar de um estilo para sua música, categorizar a sua música, que tipo de música você pode dizer que faz, assim? É possível fazer essa categorização? Sim, dá sim. É o romântico. Uhum. Né? Eu sempre falo que a minha música, ela é romântica. Ela tem uns traços robustos, por conta de orquestra, por conta da instrumentação, né? Por conta da elevação dos arranjos, eles seguem uma linha romântica, né? Uhum. Então, porque realmente a gente pode cantar qualquer tipo de música dentro de uma interpretação. E como eu gosto de trabalhar com músicas que são leituras do romantismo em italiano, em francês, em português, espanhol e inglês, eu acho que essa definição é uma forma de abarcar todo o trabalho.
Inclusive, Lorena, conte. Eu queria saber, eu descobri que ele é baritenor, é isso que fala? Baritenor. Pois é, eu também, a gente ficou pesquisando isso. Você é baritenor, Lorena? Eu não sei, vou descobrir agora quando ele me explicar. Então, é uma junção aí, né? Dentro da nomenclatura clássica, a gente tem o tenor, o barítono e o baixo, né? Porém, dentro do mercado da música de teatro contemporâneo... A gente tá falando de um tipo de voz, é isso? De uma classificação de voz. Classificação de voz. Tá. Dentro do teatro contemporâneo musical, nós temos as músicas que elas têm uma extensão maior do que apenas de tenor, ou de barítono, ou de baixo. Então, como eu tenho uma extensão vocal que ela é grande, não é uma coisa assim... A gente pode dar um exemplo, assim? Tipo assim, a gente quer ouvir um exemplo. Faz um som do... Porque, por exemplo, tinha um... esqueci o nome dele agora, que eles falaram que era uma da voz que mais se estendia, um baixinho magno. Esqueci o nome dele agora, ele cantava... Enfim, vou lembrar o nome dele aqui. Tá sumido, mas é um cantor brasileiro. E ele fazia, eu lembro que uma vez foram entrevistar ele, falou assim, faz um trechinho de uma voz só pra gente entender quais são esses lugares, assim, de extensão da voz. É possível? Entendi. Então, se você tem... Lembrei, Emerson Nogueira. Você lembra? Emerson não é? Nogueira, Ele tinha sim. um tipo de voz bem diferente, assim, e tal. Era ele que eu queria lembrar o nome. Então, por exemplo, dentro dos tenores, você tem uma limitação máxima de voz. E a partir dali você entra nos tenores. Então, a voz de tenor seria uma voz assim: te vas porque eu quero que te vayas, a la hora que eu quiera te detengo. Que é uma coisa bem mais cheia, bem mais pesada. E aí você vai pro tenor, que é a solidão que fica e entra, me arremessando contra o cais. Então, essa extensão eu abarco as duas. Por isso que é chamado de baritenor. Entendi. Entendeu? Não é tão comum, né, Alex? Com certeza, já descobri, né, depois dessa demonstração, que eu não sou nem bari nem tenor. Bar você pode ser, em outro contexto. Em outro contexto, né? Mas além disso tudo, né, essa explicação, essa demonstração que você fez, a gente vê também que você também é poliglota, né? Fala que já listei italiano, francês, espanhol, português, inglês. Você canta também outros idiomas, né? Sim. Meu pai era peruano. E eu nasci no Peru também. Então, legal. Com isso eu já vim com o espanhol aí, né? Minha mãe, brasileira, o português. Na minha época, era muito comum os pais colocarem os filhos para estudar uma terceira língua, que era o inglês, né? Então, eu estudei no MAI, Modern American Institute. Então, essa foi uma língua de formação em escola. E depois o francês e o italiano aconteceram naturalmente, né? Eu tive uma temporada na Europa. E antes de ir, eu estudei francês. E lá eu terminei de aplicá-lo, né? Foi desenvolvendo ali, conversando, isso. Né? E aí o italiano veio de graça. E quando você começou essa relação com a música, Jorge, assim, como é que foi sua referência, sua escola musical? Em que fonte você bebeu? Como é que foi isso? Veja, papai era pianista e adorava jazz. E ele adorava George e Ira Gershwin, gostava muito das grandes bandas, né? Glenn Miller, gostava muito desse pessoal. Minha mãe já era uma pianista clássica, tocando romantismo, Chopin, Tchaikovsky, essa turma toda. E a música sempre falou muito alto dentro de mim. Segundo a minha mãe, eu comecei a cantar antes de falar. Né? E aí vem de berço essa formação. E muito voltado ao piano, porque eu também estudei piano dos 9 aos 30. Uau! Mas era um piano clássico também voltado para o romantismo. Você toca piano, o que mais? Tem mais algum instrumento? Não, só o piano mesmo. Só o piano. E o que você tem ouvido, assim? O que tá no teu Spotify? Você ouve umas coisas mais contemporâneas? O que você curte, assim? Eu agora tô na onda de explorar a nova música francesa, porque eu tô com uma composição que será lançada no próximo disco, minha em francês. Então, eu tive uma descoberta muito bacana de que a música francesa atualmente, ela tá muito rica do árabe, né? Então, houve uma mudança substancial na música francesa e tá muito rica. Eu adoro essas misturas culturais. E tenho explorado muito também o jazz que está acontecendo na Europa. Então, por exemplo, temos Caro Emerald com um trabalho fantástico. Tem o Mário Biondi,
que ele é italiano também, com um trabalho de jazz muito bacana. E ele é baixo. Tem um vozeirão muito bacana. E eu tenho, né, sempre pesquisando esse pessoal novo aí. Eu queria, Lorena, que de repente ele, claro, tinha que fazer pelo menos um trechinho, né, de Tom Jobim pra gente. Né? Mas ele me deixou me atinou que fez um trechinho de Gessé, Porto Solidão. Essa música é maravilhosa. Então, eu queria aproveitar, abusar um pouco da sua boa vontade, pedir você fazer um trechinho de Porto Solidão e aí a gente fecha com Tom Jobim. Pode ser, Lorena? Por favor. Porque eu sei que você gosta de Tom Jobim. Eu amo, gente. Faz Porto Solidão pra mim e Tom Jobim pra Lorena. Pra ficar justo. Assim, a capela? Só. Quem sabe faz ao vivo, aquela coisa, né? Isso. Inclusive, Porto Solidão, eu já gravei e tá disponível no meu Canal no no Spotify, YouTube no também, meu canal YouTube e tudo mais. A gente tem umas imagens aí, enquanto você falava, a gente estava acompanhando alguns vídeos aqui, que tem lá no seu, inclusive no seu canal do YouTube, tem muita coisa maravilhosa lá. Obrigado. Parabéns, viu? Vamos lá, então. Se um veleiro repousasse na palma da minha mão, sopraria com sentimento e deixaria seguir sempre rumo ao meu coração. Meu coração é a calma de um mar que guarda tamanhos segredos, diversos naufragados e sem tempo. Muito Nossa, bom. que lindo, né? Isso é um baritenor, E aí, então, pra gente fechar, queria que você falasse um pouco, deixasse o serviço, onde a gente acompanha o seu trabalho, onde a gente pode acompanhar, inclusive, esse lançamento, que é essa música Tom Jobim, por exemplo, essa releitura que vocês fizeram, onde a gente consegue te acompanhar. Tá, eu estou em todas as plataformas digitais, é só procurar pelo nome George Arunátegui, que vai encontrar. Vamos soletrar Arunátegui aí pro pessoal. É diferente. É A-R-R-U-N-A-T-E-G-H-I. Isso mesmo, Arunátegui. Arunátegui. Qual idioma que é essa? Isso é basco, espanhol. espanhol. É. Ah, sim, muito bom. Nasceu no Peru, sobrenome espanhol. Fala mãe 4 brasileira, línguas, fala 7 poliglota. línguas. Jesus. É isso, gente. Tô me sentindo aqui, né? Nossa Senhora. Então, por favor, a gente podia, de repente, Lorena, chamar o intervalo, deixar você falar da promoção. Vou chamar o porque intervalo antes de terminar com o Tom Jobim É, aqui, né? né, mano? Falando. Olha só, Bacana. gente, só pra te lembrar rapidinho que tem promoção rolando hoje no Conecta, pra você que tá acompanhando a gente aí ao vivo, rolando um par de ingressos pra você curtir um cineminha em qualquer sala da Cinearte, qualquer dia da semana, qualquer filme e vai com quem quiser, porque é um par de ingressos, viu? Pra participar, é só fazer o seu cadastro lá no Portal Tempo, na aba de promoções e responder: quero ingresso pra curtir um cineminha e pronto, você já tá participando. E lembrando que o nosso WhatsApp segue aqui aberto pra você interagir com a gente. Manda aí o seu recado, o telefone é o 319-8800-917, né, Hélio? Isso mesmo, então a gente vai pro intervalo muito rapidinho e, claro, a gente vai muito bem acompanhado ao som de George Arunátegui, fazendo esse clássico contemporâneo de Falando de Amor de Tom Jobim. Faz um trechinho pra gente, vamos lá? Aí eu pra eu Isso, tá, a gente assim, sai no tá, intervalo Se eu pudesse por um dia